Olá pessoal, a partir de hoje, desse primeiro vídeo, nós estaremos fazendo uma série sobre o livro do profeta Isaías. Não apenas do livro, do peso escatológico que ele tem, mas também sobre a vida pessoal do profeta. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir para você que gosta dos nossos vídeos e está nos acompanhando, para que você venha se inscrever no nosso canal, para que todo vídeo que a gente postar você possa estar conectado com a gente e poder estar tendo acesso aos nossos vídeos, ok? Vamos lá! Uma das coisas muito interessantes sobre o grande profeta Isaías é que, além dele ter sido um grande instrumento de Deus para a sua época e também para nós através da Santa Escritura, ele foi um homem de linhagem nobre. Ele foi um homem que era acostumado a entrar aos palácios, a ter acesso à nobreza, à luxúria, aos prazeres que aquela sociedade israelita o proporcionava. E isso por conta da sua linhagem. Ele era sobrinho do grande rei, o rei Uzias. Uzias foi um dos maiores reis sobre Israel. Ele, juntamente com Manassés, passaram mais de 40 anos no trono, 40 anos no poder. Então Isaías tinha como tio um dos maiores reis da história do povo judeu. Então isso fazia com que Isaías se tornasse alguém que estava acima dos demais em termos de sociedade. Alguém que estava acima em um termo de nobreza, de riqueza e de status. Até porque a palavra de Deus diz em Isaías no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías pôde contemplar a glória de Deus. Isso fala para nós que o projeto de Deus para Isaías fazia com que ele perdesse todos os seus vínculos, todo o seu prazer de nobreza, de luxúria, de majestade, para que ele viesse experimentar a total dependência de um Deus soberano. Além disso, o profeta Isaías era escriba na terra de Israel. O escriba era um dos funcionários do templo, que tinha como principal função guardar, proteger os santos escritos de Deus para o povo judeu e, consequentemente, para nós, que também nos alcançaram. Então Isaías era um dos homens que tinha como maior responsabilidade proteger as santas escrituras de Deus, e de tanto proteger e ter acesso à Torá, eram homens que tinham a Torá em suas mentes, até mesmo decoradas, e por isso eles eram considerados mestres em toda a terra de Israel. Então, quando o povo tinha uma dúvida, alguma questão a ser discutida, os escribas eram chamados em praça, em ruas, em lugares abertos, para explicar o povo e tirar as suas dúvidas. É por isso que Jesus, nos evangelhos, ele se refere aos escribas como doutores da lei, mestres da lei. Então esse era Isaías, um mestre da lei que tinha toda a autoridade diante do povo para pregar, para ensinar a Torá, que era algo que ele tinha tanta particularidade. Mas o que quebra toda a espiritualidade de Isaías é que ele era um homem cheio de conhecimento e que guardava a lei de Deus. Mas quando ele vai ter um momento de intimidade com Deus, ele é pego como um homem de lábios impuros, ou seja, ele é um homem que com a sua mente adorava a Deus, mas com as suas obras escarnecia do Senhor. Ele era um homem que, em suas palavras, ensinava a santa escritura de Deus, mas também nos seus lábios possuía a impureza das palavras, a impureza do pecado. Até porque no mesmo capítulo de número 6, onde ele é chamado para a obra de Deus, ele é pego em pecado. E é por isso que é necessário a justificação de Deus em Isaías, para que ele possa se tornar apto para trabalhar na obra do Senhor. Agora vamos meditar um pouco sobre o caráter da pregação de Isaías. Nós podemos observar em todo o livro de Isaías, que são 66 capítulos, que a sua pregação se divide em duas partes. Se nós observarmos do capítulo de número 1 até o capítulo de número 39, Isaías ele prega um Deus com um peso, um Deus irado, um Deus que não tem tolerância nenhuma ao pecado, um Deus de justiça e de ira ativa. Mas no capítulo de número 40 até o capítulo de número 66, Isaías já começa a pregar um Deus meigo, um Deus gracioso, um Deus que envia o seu Filho,
que sofre no madeiro, que alcança a humanidade, ele começa a pregar um Deus de amor. O caráter da pregação de Isaías não prega um Deus bipolar, mas apenas um Deus soberano, que em algumas partes da história atuou através da sua lei, atuou através do seu trono, do seu poder, da sua autoridade, mas em outra época, que é a nossa, ele atua com a sua graça, com a sua maravilhosa graça de alcançar o ser humano através do amor. E que amor? Através do seu próprio amor, de enviar o seu filho para sofrer no madeiro, conforme Isaías capítulo de número 53. Então, essas duas partes do livro de Isaías mostram o caráter sincero do profeta Isaías de anunciar um Deus verdadeiro, que não veio agradar ao povo israelita ou não veio agradar ao povo gentil, mas que é soberano e que não precisa do agrado do homem para ser o que é, mas que se apresenta através do livro sagrado como um Deus que está acima de tudo, acima de todos e que toma as suas atitudes de acordo com a sua própria vontade. Além de todas as suas qualidades, Isaías foi um profeta corajoso e justo em suas palavras. A Bíblia diz no seu próprio livro que o tempo em que ele vivia era um tempo de injustiça. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Os ricos usufruindo do seu poder e da sua glória, e os pobres cada vez mais afundados na lama da pobreza. E o próprio escrito de Isaías nos mostra a sua coragem de pregar contra os ricos, contra a luxúria. Então Isaías ele começa a incomodar as autoridades da época, e não só religiosas, mas hierárquicas de sua nação. Ele começa a incomodar o governo, ele começa a incomodar aqueles que possuíam um peso religioso e que achavam que ele estava errado. E essa atitude de Isaías de ir contra as questões que aqueles homens acreditavam, e contra a injustiça, e contra aqueles homens que desobedeciam à palavra de Deus, resultou na sua própria morte. A história diz que os religiosos daquela época, juntamente com o governo corrupto que habitava naquele lugar, tomou Isaías e o cerrou no meio. Não é que Isaías foi morto, cerrado no meio dessa forma, mas ele foi morto dessa forma. Isso mostra a crueldade que aquela sociedade tinha contra o profeta de Deus, mas que nunca abriu mão de pregar a verdade. E em toda a sua biografia, nós podemos encontrar um homem de coragem nos lábios, de sinceridade no pensamento e de obediência ao transmitir totalmente aquilo que foi revelado a ele pela parte de Deus. E a última lição que nós podemos tirar sobre a biografia de Isaías é que ele foi o profeta messiânico, aquele que falou mais acerca sobre a vida do Messias, a sua morte, a sua ressurreição e o seu reino que se estende sobre toda a eternidade. Alguns profetas, como Ezequiel, Jeremias, Oséias, Zacarias, eles profetizaram sobre algumas partes sobre a vida do Messias, mas coube a Deus revelar a Isaías a vida de Cristo na sua plenitude. Então, o centro da vida, o centro da mensagem de Isaías e do peso da sua mensagem foi a plenitude de Cristo, desde o seu nascimento até ao Calvário, e do Calvário até a eternidade. Esse é o resumo principal sobre Isaías, o homem que mais falou acerca do nosso Salvador. Se você gostou desse vídeo, continue ligado que nós estaremos postando aqui os outros demais vídeos dessa série, que você possa curtir, compartilhar e que Deus possa ser soberano na sua vida, em nome de Jesus.